Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje falando sobre a realidade e a luta das mulheres pela igualdade de gêneros, com a professora Vânia Pazinato, que foi coordenadora de acesso à justiça da ONU Mulheres e assessora do USP Mulheres, e agora com a professora Eunice Prudente, professora da Faculdade de Direito da USP, que como pesquisadora tem tratado de temas como diferenças e desigualdades sociais, relações étnico-raciais, o negro na ordem jurídica brasileira e feminismo. Professora, muito obrigado por ter vindo, chegado a tempo nessa cidade de São Paulo, que é sempre caótica. Muito obrigado, professora, junta-se a nós. E só porque a senhora chegou, eu já tenho uma pergunta. Já trago para a senhora. Vamos lá. No bloco anterior, eu tinha mencionado a filósofa francesa de origem polonesa, Gisèle Ziglac, e eu vou voltar a citá-la, que numa entrevista que ela deu ao jornal O Globo, agora no dia 8, ela disse que o problema é que, para as mulheres, os direitos são sempre reversíveis. Tudo pode voltar atrás, retroceder, dependendo do governo, dos interesses de quem está no poder. É correto isso, professora? É correto, Infelizmente, sim, isso é verdade. A Gisèle, a pensadora, tem razão, acho que nos conhece. Tem toda a razão. Veja que o direito é uma ciência social aplicada, ele não é exato, nem pode ser-lo, né, porque cuida de comportamento de seres, de homens, de mulheres, de pessoas trans, enfim, de seres humanos. Né? Então, na hora de aplicar o direito, muito presente a relação de poder. E aí, muitas vezes, as mulheres prejudicadas no exercício do seu direito, porque há uma mensuração, uma quantificação de que não foi tão grave assim, né? Vamos, né, dar um jeito nisso, isto nesse drama da violência familiar e doméstica, isto muito presente. Então, vai voltar lá, vai conversar, depois a senhora volta. Então, as chamadas autoridades brasileiras são homens, ou muitas vezes mulheres com comportamentos, né, patriarcalistas, machistas. Então, ao aplicar o direito, não reconhecem a dor, o constrangimento, essas formas de violência simbólica, mas elas são gravíssimas, elas acabam com o ser humano. Sim, são seríssimas. Né? São muito sérias. Então, não houve sangue, aqui no meu espaço eu estou cuidando agora de um sequestro, de uma morte, a senhora vai voltar outro momento. Então, há sim alterações significativas, inclusive comportamento do judiciário. Nós que queríamos tantas mulheres no judiciário, juízas com esse comportamento, de que a questão não foi assim tão grave. O direito, a aplicação do direito possibilita tudo isso, não por acaso, não era para prejudicar as pessoas, não, era para justamente reconhecer que todos são igualmente vulneráveis, todos são violentos, todos nós temos, né, algumas questões muito graves e que nós vamos reagir em defesa, então tudo deve ser considerado quando vai se aplicar uma lei, quando vai se impor punição, quando vai se resolver uma questão, mesmo perante o judiciário. Teria que levar em consideração essa vulnerabilidade de todos, mas não é para prevalecer quem está no poder. Sim, mas infelizmente prevalece. Né? Exato. E eu acho que uma outra questão, e aí junto com o que a professora está dizendo sobre esse comportamento de mesmo mulheres em espaço de poder, elas acabam reproduzindo o pensamento dos homens, né? É uma visão masculina, né? Uma visão machista. Acaba reproduzindo um pensamento de uma sociedade masculina. Exatamente. Ou masculinizada. Né? Então, dessa forma, preserva os privilégios que já estão lá e não reconhece essa diferença que existe em relação às mulheres, nessa luta nossa pela igualdade, que é também uma luta pela equidade, né? Para que a gente possa atingir a igualdade, a gente tem um caminho aí, né, a percorrer, que é a equidade, que são justamente essas correções de percurso, né, para que você possa
com justiça social, com políticas públicas, poder ir reduzindo essas distâncias que existem entre homens e mulheres no exercício dos seus direitos. Acho que a questão da violência, né, é bastante gritante a forma como as mulheres são discriminadas no acesso ao seu direito, mas isso está também em outras esferas, né, com relação a outros direitos, que são os direitos da cidadania, Sim, né, sem que nos dúvida. tornam sujeitos de direitos também. Verdade, né? é verdade. E ele pode, esse direito, ser maravilhoso para vir nos atender, justamente com essa possibilidade de alterações respeitando o ser humano. Veja, o habeas corpus, né, coletivo recente a todas, né, as mães de crianças presas. Sim. Olha a proposta e uma construção jurídica brilhante do professor Henrique Lewandowski, ministro lá do Supremo, né? Então, é um direito que já estava na lei, né, de execuções penais, mas ele só vem será aplicado e lembrado porque há uma mãe rica, podemos dizer assim, né? Lá do Rio de Janeiro e tal, que estava nessa situação. Aí, obviamente, se lembrou, mas há muitas, né, ou há outras mulheres que estão presas e são gestantes ou são mães de crianças, ou seja, né, têm filhos até 12 anos e tal, né? Então, elas também não teriam direito a uma prisão, né, então, domiciliar. Então, como é que vai se atender esse universo nesse momento grave? Um habeas corpus coletivo, isso é uma criação, né? Não está escrito na lei, não precisa estar escrito na lei se houver esse respeito ao ser humano e todas as suas fraquezas, etc. E aí veio Gilmar Mendes, quem diria, e lembrou-se das mães presas e que tenham filhos com deficiência, de qualquer idade. Ele tem necessidades especiais. Elas também não teriam direito, então, a essa prisão domiciliar, a busca de outras soluções para aquela acusação, aquele processo, crime que ela está respondendo? Teria. Então, vejo que há a possibilidade de se criar, de se atender essa sociedade, também não precise sempre ao direito penal, a punição. As pessoas precisam muito ser ouvidas, sobretudo as mulheres, como não se ouve as mulheres, né? As mulheres não podem falar nessa sociedade. Então, isto é relação de poder, né? Você não fala, você ouve, obedece e tal. Então, essa situação é grave e, como sabiamente a professora Vânia vinha aqui discorrendo, alcança os homens também. É toda a sociedade desgraçada, né, por esses comportamentos violentos, abusivos. Aí, em cima disso que as senhoras estão falando, eu queria trazer uma outra citação agora de uma brasileira, conhecidíssima nossa, a professora Eva Blay, que escreveu recentemente no Jornal da USP que construir sociedades igualitárias implica também desenvolver nos homens sensibilidade para cuidar dos filhos e filhas, em desenvolver neles a paternidade e a sensibilidade. Eu queria trazer para as senhoras, dentro desse quadro, e vamos continuar a nossa conversa, mas o quão longe ainda estamos desta sociedade igualitária? Qual das duas senhoras gostaria de responder? Nossa, a professora Eunice, por favor. A paternidade é sempre uma felicidade. Sim. Então, o homem deve e pode e deve, é muito importante que ele também participe, porque a gente avançamos até na lei, né? O novo Código Civil é muito preocupado com a presença e atuação do pai, da mãe, né? De todos ali no exercício do chamado ainda poder, mas é poder familiar, não é mais o pátrio poder. Não tem mais o pátrio, essa figura não tem mais. Não tem mais. Poder familiar, né?
Então, os homens nem imaginam como eles vão se sentir felizes, né? Quando tirarem carapuças e aí tudo, se desnudarem um pouco de orgulho tolo, sei lá, e forem pais, né? Hoje eu cuido das crianças, eu fico com eles, eu vou fazer o lanche, eu vou levar na escola, eu vou estar junto, chegar junto, ouvir as crianças, os adolescentes. Mas por que essa sociedade igualitária ainda acaba sendo uma quimera, né, professora Vânia? Ainda temos muitos passos a percorrer ou a caminhar aí até chegarmos nela, né? Sim, até por algo que a gente falava antes, né? Essa nossa constituição como sociedade patriarcal, né? Que tem como um dos seus pilares, pelo menos, a separação entre o público e o privado, né? Então, o que é da rua e o que é da casa. Os homens são da rua, as mulheres são da casa. Os homens são provedores, mas são provedores econômicos. Sim, né? verdade. Junto com essa autoridade patriarcal, esse pátrio poder, né? Esta figura de autoridade que é sempre masculina, vem a questão econômica. Né? É que ele que traz o dinheiro para sustentar a família. Este é o papel dele como pai, como esposo. E o papel da mulher, que é complementar, né? Então, voltando ao aspecto relacional, Exatamente. na forma como se constituem homens e mulheres na sociedade, e eu acho que eu, pelo menos, fui educada dessa maneira também, dentro desta lógica, Claro. né? Cabe à mulher fazer a provisão do cuidado. Né? Ela vai administrar o dinheiro dentro da casa, mas ela vai administrar esse dinheiro para a família, para o cuidado com os filhos, com a educação, com a saúde, com a alimentação, com a vestimenta, né? Com o cuidado com a parte afetiva. Né? É este o lugar que está destinado às mulheres. E o movimento que se faz hoje é justamente nessa desconstrução do masculino, da masculinidade, é dizer... O homem também tem um papel aqui, porque Sem ele também dúvida. é uma referência aqui dentro desse lar. Exato. Né? E até reconhecer que ele também tem talentos, porque precisa ter muito talento para administrar a família. Ele também tem. Isso, Eu quer nem dizer, gosto muito de sensibilidade. Exato, que né? Não sei se é sensibilidade que precisa ter. Exatamente. Mas cara, o posicionamento, quer dizer, não são dotes ou talentos exclusivos de um ou de outro. Ainda convivemos com uma distribuição de papéis sociais do século XIX, com certeza. Só ver que surpreende. Eu fiz uma matéria alguns bons anos atrás, sobre uma profissional que ela, casada, com filhos, ela ia para a rua trabalhar e o marido ficava em casa. O marido estava desempregado e ficava em casa tomando conta dos filhos. Deu-se uma celeuma danada. Como se isso fosse impossível ou não pudesse acontecer. E isso é possível, né, professora Eunice? Quer dizer, é possível e acho que é aceitável e desejável até. Não? Desconstruir mesmo Desconstrução. essas paredes todas, né? Porque estamos todos perdendo talentos. Sim, todos os sentidos. Perdendo amor, Sim. perdendo talentos. E eu ainda me preocupo porque avançamos, né, nessa Constituição de 88, porque sofremos juntos uma ditadura. E aí as pessoas, né, se uniram, uma sociedade civil construiu ou erigiu essa Constituição. Mas na nossa cultura, ainda recalques, ainda uma distribuição de papéis sociais do século passado, do século retrasado, mais longe ainda. Né? E aí nós vamos ver alguma atenção a uma mulher branca, brasileira, porque ela vai gerar e educar alguém para exercer o poder. Então aí a questão étnica aparece assim com uma muito grande, muito forte, com muitos prejuízos para a comunidade negra, com certeza. Sem dúvida. Mas para a sociedade como um todo. É só observar a banalização, né, da violência entre nós, da miséria, muito natural. Mas como essa república produz espetacularmente muito, muito mais do que outras aí. Estávamos observando no Carnaval Armênia, aí... Sim, representada no samba, numa escola de samba, etc., aí a gente vai verificar o sucesso da educação, né?
Como toda sociedade capitalista, há pobres, mas não há miseráveis. É uma sociedade diferente da nossa, é claro. Mas não tem uma produção como a nossa. Então, não há uma explicação racional para a manutenção de famílias, né, em estado de miserabilidade, e são as famílias negras. Sim, não então, é aquele papel distribuído lá que não se rompeu E ainda. nessas famílias, a esmagadora maioria, me corrija se eu estiver errado, a chefe de família é uma mulher. É uma mulher negra, exatamente. Sabe? Então, E aí, que precisa e tem o seu papel na sociedade. com certeza, que precisa de olhares e atenção de todos. Sim, é isso. E eu acho que o feminismo negro, ele traz isso muito bem para a gente hoje, né? De Sim, como é uma também lição. esses modelos, Sim. né? Da família monogâmica, né? Da família de elite, ela é uma família branca, né? Ela não corresponde, esses estereótipos de homens e mulheres não correspondem à realidade de boa parte da população, né? Principalmente da população negra. E ainda com relação aos papéis, né? E esse Sim, isso é papel dos importante. homens como esse provedor. Isso, como só colocou mesmo, na questão desse processo social da Exatamente. masculinidade mesmo. E isso que esse exemplo que você mencionou, da mulher que sai para trabalhar e o homem que fica Sim. trabalhando em casa, como um arranjo possível numa família, Claro. como muito provavelmente vários olhares para esta família, para esse novo arranjo, foram olhares de que ele é um fracassado. Exatamente, Porque tem passa isso. por uma valoração, né, que é moral, Exato. que não reconhecem outros arranjos, né, e outras masculinidades e outras formas de ocupação, né, dos espaços sociais por homens e mulheres, como decisões que são tomadas pelas pessoas, né, que escolhem as suas trajetórias. Sim, acordos, né, acertos. e que não precisam necessariamente se encaixar nos modelos que estão nem da usados, aprovação né? externa, né? Muito menos. Porque nós trabalhamos aí com uma série de estereótipos ou de conceitos, e as senhoras me corrijam se eu estiver errado, que temos que vencê-los cotidianamente, que não é só a questão do machismo, mas tem a questão do preconceito, né? De visões preconceituosas, visões machistas, visões reacionárias, muitas vezes, que vão botar o dedo em cada família. Olha, ele fica em casa. Como a senhora falou, ele é um fracassado. Então, mais do que mudar, talvez, ou reconstruir o feminismo, o masculino, é reconstruir a sociedade como um todo. Eu não, professora Eunice. Acho que isso é importante. Concordo plenamente. É uma mentalidade que deve ser mudada. E aí caminha para a educação, né? Sim, na verdade. é onde eu queria chegar. É o nosso grande tema, é a educação. No final das professora? contas, é a educação. Mais do que meninos entregarem flores a meninas, que é bonito, bacana, mas é o respeito do menino pela menina. E da menina pelo menino. Com certeza. Queria só trazer para as senhoras uma coisa, só que me ocorreu e me lembrei, como a questão de educação é essencial, e mesmo sociedades avançadas, sociedades conceituadas como igualitárias ou mais fortes, como pensando na Islândia, por exemplo. Na Islândia não existe o sobrenome. Sim, a criança, quando nasce, se é menino, ele é son. Né? No meu caso, seria fulaninho Marcelo Son. Né? E se for menina, é daughter, mas Marcelo daughter. Não há o nome da mãe, o sobrenome da mãe. O nome, agora já começa a ver. Também essa sociedade avançada que trazia isso ancestralmente, agora também está mudando para colocar no nome dos filhos, não só o nome do pai, como também o nome da mãe. São vitórias. São vitórias que nós vemos até em sociedades talvez com maior equidade ou maior equilíbrio. O quanto falta para nós caminharmos na questão, porque tudo isso é educação, como a senhora colocou. Educação. O quanto nos falta para chegarmos a esse ponto de educação, o quanto as escolas têm um papel importante, e aí eu vou trazer mais para a gente o quanto a academia tem de papel importante nisso. Precisamos que a universidade, a academia, ela é essencial nessa história também. Sim. Precisamos com urgência formar outros profissionais do direito e em outras áreas também. Tem que ser pessoas politizadas que conheçam essa polis, o Brasil, né? Essa sociedade, não apenas técnicos,
Isto, muitas vezes, aqui no âmbito da Universidade de São Paulo, não é uma tarefa fácil. Não mesmo. Não é mesmo. Então, as nossas próprias disciplinas, né? Gênero e etnia, isso no âmbito do direito, mas já avançamos tanto, parece que já está tão claro na Constituição, etc. Só que os nossos ex-alunos mesmo, tão vitoriosos aí nas carreiras, depois têm dificuldades, né, para aplicar o direito, para atender a essa sociedade. Porque tem que ser uma educação cidadã, né, professora? Mas com certeza. De qualquer coisa. Então, há aquele ex-aluno brilhantes nos concursos e tal, juiz, que ao apreciar um processo de reintegração de posse, vira-se para uma senhora que veio de fora, de outra região do Brasil, criou os filhos numa casa, construiu casa, ela estava lá há muitos anos, né? Mas um dia surgiu alguém com os documentos que era proprietário. Então, vamos discutir em juízo. Então, o nosso ex-aluno juiz vira-se para essa senhora e diz, mas como? Então, a senhora vai andando pela rua, a senhora vê uma Ferrari, a senhora toma essa Ferrari e leva embora? Então, os senhores imaginam o tumulto que houve, né? Ela gritou com o juiz, né? Porque direito à moradia. Então, disso que esse estamos falando. juiz era disso que estavam falando, e ele não tinha essa noção de direito de moradia. Então, não precisa só conhecer a lei. Em primeiro lugar, respeitar as pessoas, porque a lei o juiz desrespeitou a parte, né? Mas o tumulto também se deu, e todos ficaram horrorizados, da comparação que ele fez. Ela é Ele não tem absolutamente ideia, desequilibrada. né? Do que seja uma família, né, despossuída, então. É a moradia que ela não tinha. Ele não tinha essa noção de quem é responsável. Ele, é claro, que o juiz vai responder lá perante o Conselho Nacional de Justiça pelo que fez. Mas quem o formou também. Também tem isso. E aí eu queria trazer para a professora Vânia, já que eu falei da questão da academia, a senhora colocou tão bem a questão da sala de aula, a questão da formação dos novos profissionais, mas eu queria trazer de uma forma mais ampla. A senhora foi conselheira, foi assessora do USP Mulheres e também da ONU Mulheres. O que esses dois escritórios representam para uma reformatação da sociedade, de uma reformatação do pensar a sociedade menos machista e talvez mais igual. Que papel são esses? A ONU Mulheres, no âmbito das Nações Unidas, né, ela surge como uma entidade em 2013 para tratar da equidade entre homens e mulheres, né, em todas as políticas, em todos os países, né? Ela consolida a ONU Mulheres como entidade, vários grupos e ações que já existiam dentro das Nações Unidas, desde a sua Constituição, para focar a questão da equidade entre homens e mulheres. E um dos movimentos mais recentes que foram criados dentro da ONU Mulheres Global, né, porque eu trabalhei na do Brasil, é o movimento He for She, né? O movimento Eles por Elas, justamente nessa concepção de que, ok, nós mulheres podemos avançar muito, já avançamos, podemos continuar avançando, mas é preciso que a outra metade também acompanhe. Vai junto, né? Não adianta ficar fazendo lastro aqui segurando. Não, né? E eles têm que tomar essa iniciativa. Os homens precisam tomar a iniciativa, porque se os direitos e privilégios estão depositados do lado em que eles estão, nós precisamos que eles estejam dispostos a fazer um rearranjo desses direitos para que a gente possa compartilhar em situação de igualdade. E o movimento He for She, então, surge para isso, para trazer os homens para essa luta, né, ao lado das mulheres. E uma parte desse movimento é o impacto, chamado Impacto 10 por 10 por 10. Foi um convite feito pela diretora executiva da ONU Mulheres para 10 governos, 10 líderes de empresa e 10 universidades ao redor do mundo, para que propusessem ações concretas para a promoção da igualdade entre homens e mulheres. E a Universidade de São Paulo foi um dos órgãos, uma das universidades do Entre mundo, essas 10 convidado a participar, ainda era o professor Zago, que era o reitor,
a integrar esse rol aí dos 10 do impacto, dos champion do impacto, dos campeões. A única universidade na América Latina a integrar esse movimento. E a universidade, então, assumiu, né, no âmbito internacional das Nações Unidas, este compromisso público de promover a igualdade entre homens e mulheres dentro da Universidade de São Paulo. E com isso criou, então, o escritório USP Mulheres como um escritório que é ligado ao gabinete da reitoria para poder organizar, assessorar a reitoria na proposição dessas ações, né? É uma batalha duríssima, Sim, né? Não é assim. uma batalha fácil de se travar no dia a dia. A professora Eva Blay, que você mencionou, é a coordenadora, né? São muitas frentes de ação, né, de combater a violência dentro da universidade. Nós apenas começamos a falar deste problema, né, apenas começamos. Sim, né? é uma coisa Ainda extensa. temos muita coisa para tratar dos assédios, né, o assédio sexual, o assédio moral, a questão agora, né, com a entrada aí das cotas, né, a questão dos negros, a cota social, né, como é que a política também de inclusão da população trans, né, como é que nós trabalhamos com isso dentro da universidade. É um trabalho tanto mais essencial, né, professor? O desenvolvimento também das carreiras, né, a participação das mulheres nas diferentes carreiras acadêmicas, as chances que são dadas de forma desigual, né, na promoção da carreira para professoras, para pesquisadoras. Enfim, eu acho que a gente abriu uma porta, criou um espaço importante de diálogo dentro da universidade, que precisa ser mais apropriado pela própria universidade. A universidade precisa conhecer mais sobre o USP Mulheres e também colaborar para que o escritório tenha mais força na sua atuação. Né? Sem dúvida. Bom, nós estamos quase chegando ao final, mas eu queria trazer uma última pergunta para as senhoras. Não podemos alongar muito, mas acho que é importante, de novo, citando pela última vez a filósofa Gisele Ziglar, que, como vocês podem ver, eu adorei a entrevista dela. Né? Porque trouxe algumas luzes muito interessantes e eu queria trazer para as senhoras essa última colocação dela para saber a opinião das senhoras. Ela afirmou que feminismo é humanismo. Nossa. Pois é, achei lindo. E eu queria trazer para as senhoras. O que as senhoras acham disso para nós podermos finalizar, professora Eunice? Ai, com certeza. Porque estávamos ouvindo aqui a professora Vânia, foi justamente numa reunião feminista que eu ouvi os comentários muito sérios sobre a questão do desemprego e como as consequências são diferentes para homens e para mulheres, porque os homens, muitas vezes, devido aos preconceitos, enganam, né, escondem que perderam o emprego, que estão desempregados. Porque há o preconceito. Então, uma vergonha, ele que deveria ser o provedor da família, está desempregado, etc. Né? Então, esses papos, essas rodas de conversa humanizam a gente. Vamos encarar, vamos ver o desempregado ou a desempregada de maneira diferente. É preciso muita compreensão. Então, há uma humanização, né? Pela via do feminismo, há uma humanização, sim, porque se discute, inclusive, questões que vão alcançar ou que estão sendo vivenciadas pelos homens. Né? E a legislação está aí proposta, necessariamente voltada aí para as mulheres, mas estamos discutindo amplamente, e são as feministas, que muitas vezes em relações homoafetivas, nós vamos ver também práticas de violência e como temos uma legislação avançada, então, apelidada, né, a Lei Maria da Penha, que deve e pode ser aplicada, sim, porque são questões domésticas, são que dentro da casa, etc., são questões familiares, porque as pessoas são namorados, namoradas, e são passíveis da aplicação dessa lei. Isso é humanização, e humanização é crescimento. Excelente. Professora Vânia, para nós encerrarmos, feminismo e humanismo? É humanismo, e eu acho que tem uma bandeira do feminismo que nos ajuda a ilustrar isso, que é a igualdade na diferença, né?
Nós Sim. não queremos ser iguais aos homens, né, no sentido de ocupar o lugar dos homens nas esferas sociais e agir como os homens, Sim. na forma como agem, muitas vezes predatória, né, É verdade. na exploração de tudo, na exploração da sociedade, do poder das outras pessoas, do meio ambiente. Mas nós queremos que o reconhecimento da igualdade se dê também como um reconhecimento dessa diferença. Ser mulher não é ser menos, não é ter menos importância, Claro. não é ter menos direito, né, e ter mais dificuldades de acesso ao direito, né? A diferença, ela não pode ser convertida em desigualdade. É esse o mecanismo que nós queremos combater, esse mecanismo que o feminismo denuncia e que gênero mostra, né? O gênero mostra justamente isso. Quais são os mecanismos que fazem com que as diferenças entre homens e mulheres se convertam em desigualdades de acesso a direitos. Perfeito. Bom, o Diálogos na USP vai chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo as participações das professoras Eunice Prudente, professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pesquisadora que tem tratado de temas como diferenças e desigualdades sociais, relações étnico-raciais, o negro na ordem jurídica brasileira e feminismo. E a professora Vânia Pazinato, socióloga, ela foi coordenadora de acesso à justiça da ONU Mulheres, é assessora do USP Mulheres e é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professoras, muito obrigado pela presença Obrigada. aqui. Obrigada, Foi um prazer Rosa. tê-las aqui conosco. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso, É, né? foi Foi nosso. todo nosso.